Boa noite a todos. Depois de uma chuvinha tão esperada, né? Nós estamos aqui e estamos muito felizes de receber o Roberto, a esposa, né? Que vieram de Agudos até aqui, do Centro Espírita André Luiz, né? Associação. E nós vamos ter o prazer de ouvi-lo. E também eu gostaria de lembrar a todos que amanhã é o Dia das Crianças, né? E nós vamos fazer uma festinha aqui para as crianças da evangelização. É o Grupo Estrelinhas de Jesus. São 31 crianças que vão ganhar presentes e vão poder degustar coisas deliciosas, né? Tem um sonho aí que o pessoal está disputando, sabe? Mas vamos agora então fazer a nossa prece, né? Pedindo aos bons espíritos. Nós sabemos que o nosso salão está repleto de entidades. E nós queremos dar as boas-vindas a todos e vamos fazer a nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, no corpo e no espírito. Assim seja. Roberto, a casa é sua. Cuidado, né? O velho não pode. Acho que ele pega assim, não pega? Nessa altura? Libera para mim. Boa noite a todos. A quem não tenha cumprimentado ainda, para nós é sempre uma alegria, uma satisfação, mais que isso, é uma honra podermos estar aqui nessa casa abençoada novamente. Mas antes de qualquer coisa, eu teria que pedir a permissão para a diretoria espiritual desta casa, para poder estar aqui e me atrever a falar alguma coisa a respeito da fé. São simples reflexões que aos poucos eu fui juntando, não é bem uma palestra, né? Mas é alguma coisa acho que dá para a gente tirar algum proveito. Bem, mas penso que não é recomendável que a gente comece a falar a esse respeito, né, sobre a fé, sem darmos uma passada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. E logo no início, Allan Kardec, o codificador, ele fala a respeito do poder da fé. E explica que a fé, o poder da fé é a confiança nas próprias forças. Bem, mas se é a confiança nas próprias forças, ela não se herda, ela não é transferida de uma pessoa para outra, porque trata-se do substrato das experiências transatas que nós realizamos na fieira das nossas encarnações, né? Então é alguma coisa que não se transfere. Mas aí que montanhas será que seriam, né, essas dificuldades? Que montanhas seriam essas que a fé transporta? Kardec deixa lá também. Ele fala que são as dificuldades várias,
a má vontade, o egoísmo, a depreciação de si mesmo, incredulidade, medo e por aí vai. Bem, então a gente começa a compreender que fé e confiança, praticamente uma coisa deriva da outra, né? Confiar. A pessoa vai alugar um imóvel, ela precisa de um fiador, é alguém que confia, né? E dentro dessa linha da confiança, eu confesso aos amigos que enquanto eu estava montando esses registros, eu encontrei um texto que eu acho primoroso, que vem lá do círculo esotérico. Aqui em Bauru, se não me engano, tem 2 estátuas, que são os locais onde esse pessoal do círculo esotérico se reúne, um círculo de irradiação mental. Nós somos espíritas, nos reunimos aqui, eles se reúnem lá. E eu acabei pegando esse texto e peço licença para falar para vocês. Pobre de ti que pensas ser vencido, tua derrota é caso decidido. Queres vencer, mas como não crês em ti, tua descrença esmaga-te de vez. Se imagina perder, perdido está. Quem não confia em si, marcha para trás. A força que te impele para a frente é a decisão firmada em sua mente. Muita empresa esmorou-se em fracasso, ainda antes do primeiro passo. Muito covarde tem capitulado, antes de haver a luta começado. Pensa em grande e teus feitos crescerão. Pensa em pequeno e irás depressa ao chão. Querer é o poder à sua frente, é a decisão firmada em sua mente. Fraco é aquele que fraco se imagina. Olha ao alto, pois que ao alto te destinas. A confiança em si mesmo é a trajetória que leva aos altos cimos da vitória. Nem sempre o que mais corre a meta alcança, nem mais longe ou mais forte o disco lança, mas vai certo em si, firme em frente, com a decisão firmada em sua mente. Olha, achei realmente que é um exemplo de confiança, né? Não precisa mais que isso não. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, há aquelas pessoas que fazem ainda uma certa confusão em relação àquelas pessoas que têm lá a sua fé, chamando-as de covardes, inertes, indolentes. Mas se a gente bem analisar a história, vamos ver que a coisa é bem diferente. Graças à fé, espíritos dos primitivos cristãos desceram ao circo do martírio para serem torturados e mortos. E isso entre cânticos e louvores, o que levava muitas pessoas, multidões, sendo atraídas aos ensinos do carpinteiro. Movido pela fé, Frei Damião de Veuster acaba descendo a ilha de Molokai, no Havaí, e vai cuidar dos seus irmãos leprosos pelo resto da sua vida. Se alguém quiser achar interessante procurar algo a respeito do Frei, entra lá no Google, é só digitar Frei Damião Veuster Molokai. Tem uma imensidão de informações, documentários, filmes. Ele, até os dias de hoje, ele é tido naquela localidade como um santo. Então ele desce, vai até esse local e começa a cuidar dos leprosos. Quando eu vi essa informação, falei, puxa, mas espera lá, Jesus, há 2000 anos, também teve contato com muita gente com esse tipo de enfermidade. Falei, vou dar uma olhadinha lá na Bíblia, ver o que eu acho, o que eu vou encontrar a respeito da condição de leproso naquela época. E a gente vai achar lá em Levítico, capítulo 13, versículos 45 e 46. Está lá. Quem for declarado leproso deverá andar com as roupas rasgadas e despenteado, com a barba coberta e gritando:
impuro, ficará impuro enquanto durar a sua doença, o que equivale a dizer a vida toda, né? Não tinha cura. Viverá separado e morará fora do acampamento. Junto a essa comunidade que foi formada na ilha de Molokai, o Frei, ele visitava todas elas nas suas choupanas para transmitir noções de moral, falava a respeito da religião, das primícias do reino, de Jesus, da fé. E dentre as pessoas que lá viviam, havia um antigo fazendeiro muito rico que acabou se acometendo do bacilo, né, contraindo o bacilo e foi jogado para lá, porque naquela época era assim: você apresentou a doença, você é isolado do contato social e para lá você não volta. E ele morava junto com esse pessoal. E o Frei também fazia visitas à choupana desse fazendeiro. E ele achava algo interessante, porque enquanto ele falava dos ensinamentos, o fazendeiro, ele ouvia tranquilamente, mas ele percebeu que ao lado tinha uma mesinha, em cima dessa mesinha havia um revólver que esse fazendeiro ficava alisando. E dizia para o Frei, ele falou: Frei, quando as dores ficarem insuportáveis, eu sei o que eu vou fazer. E o tempo passou. Em determinado dia, alguém bate à porta da choupana do Frei, ele vai atender. E era um menino, pequenininho, trazia nas mãos uma caixa, tamanho de uma caixa de sapatos. É para o senhor. O Frei pegou, entrou, abriu a caixa, e o que estava lá dentro? O revólver. E tinha um bilhete. Ele pega o bilhete e lê. Estava lá escrito: Frei, não preciso mais dele. O Senhor me convenceu. Sei que estou morrendo e morro com dignidade. A tua fé te salvou, Jesus. Ele disse isso. E a gente acaba aprendendo que a fé é chama divina que precisa ser ativada, vivenciada, testemunhada. Veja, são 7 posições que o indivíduo deve fazer isoladamente: ativar, vivenciar e testemunhar. Não dá para transferir. Lembrou, né? Essa afirmação é de Adenauer Novaes, companheiro nosso, espírita, psicólogo clínico lá da cidade de Salvador. Ele esteve em nossa casa por 3 anos seguidos. Então ele faz essa afirmativa. Então a gente percebe que o homem não pode prescindir de sua valiosa contribuição da fé. Tivessem tido um lampejo de fé, e Ernesto Hemingway, escritor mundialmente famoso, autor de obras fantásticas como Por Quem os Sinos Dobram, O Velho e o Mar, ou então Camilo Castelo Branco, também conhecido escritor português, autor de obras Amor de Salvação, Amor de Perdição. O Camilo, ele é o personagem central. Lembram do livro da Dona Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida? É ele. Ou então um Alberto Santos Dumont, o nosso Santos Dumont. Se ele tivesse aguardado um pouquinho mais, ele teria verificado os benefícios do seu invento e não teria, no dia 23 de julho de 1932, em plena Revolução Constitucionalista, onde irmãos da mesma pátria, paulistas e mineiros, estavam se matando e se utilizando do instrumento e do aparelho que ele inventou. Se ele tivesse esperado um pouco mais. A fé, ela tem como filha a esperança. E eu confesso que até então eu só conhecia o verbo esperar. E a gente vai analisar esse verbo, e é um verbo passivo, esperar, né? A gente imagina que seja a postura daquela pessoa que está
sentada à cadeira, de braços cruzados, esperando que alguma coisa aconteça sem mexer uma palha para que isso se dê. Numa posição diametralmente oposta à de Jesus, quando estava, no último momento, preso, atado ao poste da infâmia, estava lá, em pé e de braços abertos. Mas aí eu conheci também um outro verbo, e isso através daquele filósofo Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito, o verbo esperançar. É um verbo ativo. É aquela situação, aquela condição da pessoa que crê, mas fazendo alguma coisa para que isso se dê, para que isso aconteça. E não teve como não voltar à minha lembrança, à minha mente, a frase de Tiago, quando ele afirma que a fé sem obras é morta. Allan Kardec afirma: fé inabalável só o é aquela que é capaz de encarar a razão frente a frente, face a face, em todas as épocas, em todos os transes da humanidade. É a chamada fé raciocinada, é a fé convicção. Eu sei que é, eu não acho que pode ser. Por isso não se confunde com a crença que não tem compromisso com a verdade. A maioria das religiões, muito embora respeitáveis, são especulativas. Pegam a mão das suas ovelhas, principalmente no tocante ao assunto morte, pega na mão das suas ovelhas e leva até o limiar, e aí solta da mão e agora é com você. O Espiritismo tem as suas ferramentas, como reencarnação, lei de causa e efeito, comunicabilidade, pluralidade de mundos e por aí vai. E nesse momento em que eu estava juntando essa porção de ideias, eu resolvi, achei por bem fazer uma mistura entre fé, fidelidade, que é uma coisa deriva da outra, né? E sintonia. E quando eu me lembrei da sintonia, veio na minha memória, a minha lembrança, a figura de uma rádio, emissora de rádio. Aqui em Bauru tem várias, em Agudos tem 2, eu acho. E o que acontece? Na emissora, ela emite as ondas, espaço afora, ondas eletromagnéticas, ondas cartesianas, e nós, em nosso carro, no toca-fita, em casa no aparelho, acabamos mexendo lá o dial, sintonizamos e achamos aquela faixa daquela rádio, né? No início é uma chiadeira, né? Um chiado, aquela... até encontrar o ponto certo demora um pouco. E eu me lembro que em Agudos, na década de 70, quando eu era moleque, o que tinha na maioria das casas era rádio, né? Rádio, novela, uma porção de coisa. Televisão, nem todas. E quando tinha era preto e branco. Em casa, acabamos tendo. Mas chegou um dia que meu pai chegou todo contente com um embrulho, um papel de presente, tirou do embrulho e falou: gente, estou trazendo para nós uma TV colorida. Lembra daquele plástico, né? Era azul, vermelho e verde. Ele pega aquilo lá, põe em frente à TV preto e branco, põe umas fitas lá para prender. Estava lá, TV colorida. Nossa, a vizinhança vinha, a criançada, nossa, era uma alegria. Mas no outro dia ele chega trazendo um móvel, mais ou menos essa cor aqui. Era um aparelho embutida numa peça, num móvel. Na frente você puxava a frente, tinha FM, AM, já conheceram, né? E em cima a gente levantava a tampa e tinha um toca-disco, vitrola. Se tivesse alguma moçada aqui presente, ele falou: o que esse ET está falando, né? É onde tocava aqueles bolachão, né? Aqueles discos lá. E a gente ficou: nossa, coisa linda. E o gerente da loja, amigo do meu pai, fez questão de levar o móvel em casa.
Foi, colocou no lugar, puxou um fio, fez de antena, e mexe daqui, mexe dali, aquele chiadeiro. A hora que ele achou o ponto certo da rádio, nossa, foi um som, mas tão límpido, tão cristalino, que o pessoal que estava no resto da casa veio tudo para lá para ver o que estava acontecendo. Aí esse gerente chegou para o meu pai, estava todo cheio, encheu o peito para falar, falou: "Seu Rubens, muito parabéns, o senhor está de parabéns, o senhor acaba de adquirir um móvel de alta fidelidade." E eu ouvi aquilo e falei: nossa, que será isso? E não é justamente algo semelhante que acontece conosco nas nossas relações com o alto? Quando a gente leva o pensamento, buscando através da prece, desobstruir esses canais que nos ligam ao alto. Mas é necessário que a gente tenha muito cuidado, porque os chiados do nosso egoísmo e os ruídos do nosso orgulho se farão presente. Mas quando a gente consegue chegar naquele ponto da percepção cristalina, eu tenho para mim que é justamente aquele momento onde o Rossandro Klinge, lembram dele na TV? Aquele psicólogo espírita, trabalhou um bom tempo na televisão. Ele fala, ele chama esse momento do deserto. É o deserto. Ele é íntimo, ele é profundo, ele é sagrado. E Moisés afasta-se da multidão e vai ao deserto orar a Jeová. E João Batista afasta-se dos seus discípulos e vai ao deserto orar a Deus. Jesus afasta-se do colégio apostólico e vai ao deserto orar. Ele é íntimo, ele é profundo, ele é sagrado. Aí nossos pais não vão. Aí nossos melhores amigos não entram. Aí Jesus não vai. Aí Deus não entra. Sabe por quê? Porque Ele já está lá, aguardando de todos nós aquele abraço esperado de soerguimento. E aí resolvi pensar na questão da fidelidade a Ele. Claro que eu não me coloquei em frente, porque eu sei o que eu ia esperar, o que eu ia aguardar. Aí eu vou atrás de outros, né? Homens e mulheres que por aqui passaram e pontificaram no campo do bem. E o primeiro nome que me veio à lembrança foi de Albert Schweitzer, aquele médico protestante europeu. Ele falava 8 línguas, era um virtuoso no piano, um maestro. Ele foi eleito, considerado na sua época, o maior intérprete de Bach. Tinha tudo para ter uma vida nababesca até o final dos seus dias. Mas ele pega e vai até a África, num local miserável chamado Lambaréné, e ali, em contato com seus irmãos africanos, permanece até o último dos seus dias. E eu penso, que amor é esse? Muitos flagraram ele de tempos em tempos, indo de avião, voltando da Europa até a África, levando amigos, médicos e enfermeiros também para ajudar lá. Eu queria dizer de Madre Teresa de Calcutá, aquela mulher pequenina, mas que era uma gigante naquilo que ela fazia. Eu me lembro que certa vez um repórter europeu foi destacado pela direção do seu jornal para acompanhar a religiosa por 2 semanas. Depois faz um relatório e põe no jornal. E ele foi. Já no meio da 2ª semana, ele estava que não aguentava mais, exausto. Quando terminaram os 14 dias, a língua dele parecia uma gravata, né? Tão cansado que ele estava. Ele chega para ela e fala: "Madre, a senhora não descansa?"
Ela falou: descanso, filho. Eu descanso no amor. Que amor é esse? Numa das passagens dos registros de Paulo de Tarso, ele chega a registrar uma frase que muito me preocupa, quando ele diz que o amor do Cristo nos constrange. Nós, na nossa vivência, talvez estejamos muito mais próximo do querer bem do que amar realmente. Não é um amor eros, sensual, não é um amor filia com PH, da onde deriva a expressão filiação, onde eu amo fulano porque sou amado e porque tenho a mesma senha que é o sangue. Aí somos irmãos. Não é esse, é outro, é o amor ágape. É desse que Jesus falava. O amor que entende e vê em todas as criaturas parte da sua família universal. Noutra oportunidade, a amada estava descansando no amor, como ela dizia, dando banho num leproso. E aquela fila imensa, de turistas passando até perto dela, e um homem, certamente ocidental, quando viu aquilo até voltou um pouco para trás e, horrorizado, disse para ela: madre, mas eu não daria banho num leproso, mas nem por $1 milhão. Ao que ela lhe responde: mas nem eu, filho, não daria banho num leproso por $1 milhão, só por amor. Que amor é esse? E aí me lembro do nosso Chico, como esquecer? Ele que se dizia tão insignificante, era o burrico que levava as cartas, as informações de cima aqui para baixo. E eu me recordo que certa vez ele estava junto com um amigo muito querido, Adelino da Silveira. Ele está encarnado ainda. E estavam os dois ali, próximo à entrada do Centro Espírita da Prece. E aquela gente que não parava de chegar, ônibus, caravanas, tudo. O Adelino olhou para o Chico, o Chico olhou para o Adelino e falou: Adelino, por que você acha que essa gente toda vem até aqui? Por minha causa não é. Na hora ele disse que arrepiou, gelou. O que eu vou falar? Esse homem lê pensamento. O que eu vou falar para ele? Ele disse que esperou um pouco, veio uma luz, talvez os apóstolos ali ajudando, ou as 13.000 virgens ali presentes, e ele teve um insight. Ele falou: Chico, eu acho que eu sei, pelo menos eu penso que eles vêm aqui porque eles têm saudade de Jesus. O Chico disse que abriu um sorriso e disse para ele: Adelino, eu acho que é isso mesmo. O Adelino falou: ainda bem. Numa outra oportunidade, estavam os dois juntos ali, só que décadas adiante, o Chico já não tinha aquela saúde toda, e os dois ali, e já estava para começar aquele trabalho de beijamão, aquela fila com centenas de pessoas. As pessoas chegavam para o Chico, beijavam a mão e o rosto dele, e ele fazia a mesma coisa. Centenas de pessoas. Quando chegava ao final, diz o Adelino, os lábios dele estavam sangrando. E nesse dia, o Adelino voltou para o grande amigo e disse: Chico, você sabe que você não tem toda aquela fortaleza, aquela juventude. Por que você ainda continua beijando as mãos e os rostos das pessoas? Ao que o Chico olhou para ele com aquele olhar tristonho e disse: Adelino, eu beijo as mãos e o rosto porque eu não posso me abaixar para beijar-lhes os pés. Que amor é esse? E aí a gente lembra da irmã Dulce, pequenininha também, não era maior não, e ela tinha aquele problema nas costas, ela ficava toda encurvada. Ela era muito amiga do Divaldo, eles se visitavam. Quando o Divaldo chegava, ela já puxava ele de lado e dizia: Divaldo, o que a irmã de lá
tem para dizer para a irmã de cá? Quer dizer, ela sabia de Joana e aí eles trocavam figurinhas, né? Ela tinha esse problema sério nas costas. Praticamente ela não dormia, não conseguia, não tinha posição. Ficava no quarto, na cela dela, uma cama que ela não podia ficar, uma cadeira para acomodar aquela limitação toda. Uma vez o Divaldo chegou até ali e ele ficou horrorizado. Falou: mas irmã, a gente tem tantos amigos, vamos conversar, trocar informações, vamos nos cotizar, vamos comprar uma cama, uma cadeira ortopédica, né, anatômica para a senhora. Não, Divaldo, não faz isso. Sabe o que acontece? Se você fizer isso, eu pego e encaminho para quem precisa. As pessoas olham, se compadecem e dão para mim, pensando que eu vou usar, não vou. Aí eu dou para aquelas pessoas que realmente vão utilizar. Que amor é esse? Ela fundou um hospital com 1.100 leitos, que funciona até os dias de hoje. E como não falar de Joana de Cusa, uma das encarnações de Joana de Ângeles. Joana, a esposa do intendente da cidade, chamado Cusa. Ela teve uma vida difícil, no próprio relacionamento familiar, marido um tanto intransigente. Tem uma passagem que está lá no livro Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, irmão X, que fala sobre ela. Ela fora curada por Jesus. Depois disso, ela nunca mais se apartou, nunca mais se afastou do contato do Nazareno. No dia 28 de agosto do ano de 68, Nero já estava farto de ver tantos cristãos serem jogados às feras, que não tinha mais graça. Aí ele determina que os cristãos fossem então atados a postes em torno do circo, em cada poste um cristão, fosse homem, mulher, criança, velho, fosse o que fosse. E atava o indivíduo ali, besuntava com óleo e põe fogo. Dizem os historiadores que ele morava numa colina e de lá, aquele clarão todo era fascinante para ele. Nesse dia, Joana estava lá, num dos postes, já tinham besuntado, e o romano embaixo, com a tocha, pronto para... Mas ele começou a fustigar a mulher. Aí, mulher, abjura, abjura. Que Messias é esse que não consegue nem se salvar? Abjura, ainda há tempo. E ela jamais. Abjurar que seria negar Jesus. E ela levando ali numa boa. Até que em determinado momento ela ouve uma voz de alguém que estava atado ao lado do seu poste, dizendo: abjura, minha mãe, abjura, nós nos equivocamos. Diz Humberto de Campos que se tivesse trespassado um punhal afiado no coração daquela mulher, não teria doído tanto. Era o seu filho, que a acompanhou durante tanto tempo junto a Jesus, mas que não tinha entendido. Na hora ela manda que ele se calasse e passe uma descompostura nela. E embaixo o romano: abjura, aproveitando a situação, abjura, abjura. Esse seu Messias ensinou apenas a morrer por ele? Ao que ela lhe responde: não, meu irmão, ele não me ensinou apenas a morrer por ele, mas me ensinou acima de tudo a lhe amar. Que amor é esse? E aí, finalizando, né, porque já estamos falando demais, eu achei por bem fazer um encontro entre fidelidade e a coerência que nós achamos que temos em meio às situações da vida, quando somos chamados ao testemunho.
E aconteceu que por essa época minha mãe havia desencarnado. E eu fiquei me lembrando da situação, do fato. Falei, será que é mesmo? Vamos ver. E lá estava eu no velório, a esquife na minha frente, minha mãe. E não é fácil. Quem já passou por isso sabe. Aquele corpo imóvel, aqueles olhos fechados que não mais se abrirão naquele corpo. Olhos que por tantas vezes me contemplaram, eu na figura de um menino incipiente, com aquele olhar de compaixão, como quem diz, tolinho, tem tanto que aprender na vida. Aquelas mãos que não mais se moverão, mãos que me ajudaram desde o início a caminhar, a dar os primeiros passos, não mais se moverão. Aqueles lábios cerrados, nunca mais um Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus, meu filho. Bem, mas aí nós temos duas alternativas. Ou nos deixamos prender àquela última foto em que em algum momento iremos sucumbir a ela. Ou então escolhemos aquele filme cinematográfico da nossa vida, onde convivemos, estivemos juntos, abraçados, sorrindo, chorando, misturando as nossas lágrimas. E que por toda essa história, ambos sabemos que a morte não existe. E que por compaixão, por misericórdia do Pai, nós iremos nos encontrar em algumas dessas esquinas do infinito. Ao vivo demora um pouco. Então, meu irmão, minha irmã, já estamos caminhando para o final desse ano. Voou. Chorou muito. Foi limpeza de alma. Sentiu-se isolado, esquecido, abandonado. Quem sabe não foi pelo fato de termos construído mais muros do que pontes, de termos fechado as portas até para os anjos, na figura de um amigo bem intencionado. Ainda está triste, alma cansada? Quando estou triste e minha alma está cansada, quando os problemas fazem o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio, até que venhas ao meu lado sentar. Deus me levanta para alcançar montanhas, Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. You raise my arm so I can stand the mountain. You raise my arm
Não desista mais, trago a esperança sua. Aleluia, no início foi feito o Pai Nosso em oração. Vamos fazer o Pai Nosso cantado. Quem souber cantar junto. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Que Deus nos abençoe. Uma semana abençoada no final para todos nós. Senhor Roberto, nós é que somos todos gratidão, né? E eu pediria licença nesse momento, depois dessas músicas, dessa palestra maravilhosa,
com tanto ensinamento, com tanto conteúdo e também finalizando com tanta emoção, com essa voz maravilhosa, maviosa, não é? Entoando essas músicas para nós. E dentro de toda essa emoção, eu peço licença para que nós façamos também uma oração que eu gostaria de oferecer a um irmão que desencarnou ontem, não é? E que foi frequentador da nossa casa de oração e que muito nos auxiliou quando nós tínhamos só aquela sala lá na frente, trabalhando para que a gente fosse caminhando aqui pelo corredor até chegar na cozinha, nos auxiliando não só na construção, como também na Feira Amor. Quantas Feira Amor transportando coisas e nos auxiliando. Então, em sinal de gratidão a esse nosso irmão, o João Oswaldo Brando, eu gostaria de fazer uma oração, não é? Sei que ele era devoto de Nossa Senhora Aparecida e amanhã é o dia da padroeira do Brasil, não é? Então eu gostaria de pedir à nossa Mãe Santíssima que olhasse por ele do outro lado da vida. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, os vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Olhai, Mãe, pelo seu Oswaldo, conduzi para um lugar de muita luz, para que ele esteja muito bem do outro lado da vida. Boa noite.